Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Nossa primeira aula da semana. Vamos iniciar aqui. Vamos falar hoje sobre a gramática. Como vocês sabem, no nosso cronograma, a nossa primeira aula é de gramática. Então, vamos fazer aqui a finalização, né, do nosso capítulo 5, com algumas atividades sobre o sujeito. Tá? E a gente já começa aqui na página 101. Página 101, a gente vai trabalhar aqui algumas atividades de finalização do capítulo, beleza? A gente falou aí sobre sujeito, eu expliquei para vocês qual é a função do sujeito, tá bom? Como podemos identificar o sujeito, quais são os tipos de sujeito, ou seja, as classificações do sujeito, tá bom? E todas essas atividades, essas explicações aí que nós já tivemos, tá bom? Então, agora a gente vai aí completar esse capítulo, realizando as atividades finais do mesmo, beleza? Do capítulo 5. Então, eu vou pedir que vocês peguem seus livros e abram na página 101. Aí. Peguem um livro de gramática e abram na página 101. Livro de gramática, o fino, como vocês já sabem, tá bom? Página 101. Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou aproveitar aqui para colocar o nosso cabeçalho, tá bom? Então, pessoal, até o final do capítulo 5, atividades da página 101, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam acompanhar através do meu livro aqui, beleza? Então, está. Logo no primeiro temos uma tirinha que diz o seguinte: Pedro, continuo sem entender o que é sujeito. É o ser que pratica a ação, será? Foi assim que eu vi no livro. Mas, se eu digo minha barriga roncou, quem é o ser que praticou a ação? Só as lombrigas? Letra A. As tirinhas são textos em quadrinhos cujo objetivo é produzir humor, geralmente por meio de uma ação ou fala inesperada por parte do leitor. Pensando nisso, indique qual é a fala responsável por quebrar a expectativa do leitor. Ou seja, qual é a parte nessa tirinha aí, a fala dentro desses quadrinhos que produz um efeito de humor, né? Temos o primeiro, o segundo e o terceiro quadrinho. O único que produz aqui um efeito de humor, um efeito de graça aqui é o terceiro quadrinho, onde ele fala aí suas lombrigas. A gente sabe que não é a lombriga que pratica a ação, né? Ele só teve essa resposta aí, baseando-se na ciência, que diz que as lombrigas, né, que são quem fazem nos sentir essa fome. Então, a fala que produz um efeito de humor é a terceira fala, né? A fala do terceiro quadrinho, perdão. Letra B. Essa tirinha critica de forma humorada a dificuldade de se definir o sujeito de acordo com uma definição incompleta. Mas existe outra definição problemática ainda muito comum. Faça uma pesquisa em outras gramáticas e procure essa definição, tá bom? Bem, pessoal, existem outras definições, tá? Alguns outros professores, alguns outros livros, eles definem o sujeito de maneira diferente, tá bom? E essa definição ela também causa um pouco de confusão por parte do leitor.
Beleza? Esse tipo de confusão é causado por quê? Porque não existe uma definição correta específica sobre o sujeito. Até existe, mas algumas vão entrar em contraste, algumas vão entrar em contradição. Então, por exemplo, alguns afirmam que o sujeito é quem pratica o verbo. Então, professor, em verbos como, por exemplo, ontem choveu. Quem é que está praticando o verbo aí? Não tem sujeito, tá? Ou então minha barriga roncou, né? Então quer dizer que foi a minha barriga que roncou? Enfim, fica uma definição um pouco vaga. Então, algumas pessoas dizem que o sujeito é quem pratica o verbo, outras dizem que o sujeito é quem realiza a ação, outras dizem que o sujeito é quem emite a fala. Então, são várias definições. Eu acho que a definição mais comum e mais, talvez, coerente, eu acho que seria que o sujeito é quem é responsável por conjugar o verbo. Na minha opinião, seria essa. Porque nem sempre ele realiza a ação. Entendeu? Então, às vezes, que conjuga o verbo. Tá bom? Bom, letra C. Agora explique por que, utilizando agora explique por que, utilizando a definição que você encontrou, não seria tão simples identificar o sujeito em um período com minha barriga roncou. Porque aí, pessoal, nesse caso aí, para a gente conseguir definir o sujeito a partir dessa frase, desse período, a gente teria que entender que minha barriga foi quem produziu a ação. Então, na verdade, não é a barriga que ronca, né? São os outros órgãos dentro da barriga que produzem esse ronco, que produzem esse barulho. Então, tecnicamente, não é a barriga que ronca, são os órgãos dentro dela, tá bom? Por isso que não seria tão fácil identificar o sujeito nesse período aí, tá bom? Vamos agora para o segundo. O segundo, ele diz o seguinte, pessoal. Avaliando o emprego do verbo continuar no primeiro quadrinho, é correto afirmar que, aí a gente tem aí, letra A, seu sujeito é o personagem Serafim. Letra B, não possui sujeito determinado. Letra C, deixa claro que a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. Letra D, poderia ser substituído pelo verbo estar sem alteração de sentido. E letra E, poderia ser empregado no plural sem problemas. Vamos lá. Letra A, seu sujeito é o personagem Serafim, do verbo continuar. Vamos ver. Não, não é. Letra B, não possui sujeito determinado. Vamos lá, vamos ver. Não. Possui aqui o sujeito determinado, que é eu. Eu continuo sem entender. Letra C. Deixa claro que a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. Talvez a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. Muito bem. Poderia ser substituído pelo verbo estar sem alteração de sentido. Pedro, estou sem entender o que é sujeito. Não. Mudaria o sentido. Poderia ser empregado no final sem problemas. Continuamos sem entender o que é sujeito. Então, a resposta correta seria a letra C, tá? Deixa claro que a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. Vamos agora para o terceiro. Uma definição tradicional do sujeito diz que ele é o ser que pratica a ação. Explique por que essa definição não se aplica a essas orações. Maria e Célia são muito bonitas. Júlia e seus irmãos estão felizes. João sentiu um calafrio. Nosso segredo continua enterrado. Marcela fez uma cirurgia ontem, que deu sentido que foi operada. Então, a gente vê que em nenhum desses verbos aí apresenta uma ação. Então, essa definição de sujeito ela também já colide com esse problema aí. Ó. Não existe uma ação, apenas existem verbos de descrição. Não tem ação. Maria e Célia são, Júlia e seus irmãos estão, João sentiu, o nosso segredo continua, Marcela fez, entendeu? Então, não existe verbos de ação aí, existem apenas verbos que descrevem. Por isso que, muitas vezes, essa definição de sujeito, ela entra em contraste com algumas outras explicações, tá bom? Pronto. Vamos agora para o quarto quesito. Agora, usando a definição de sujeito que estudamos nesse capítulo, identifique-o nos períodos analisados na questão anterior e o substitua por um pronome pessoal.
Pronto. Nessa atividade, pessoal, a gente vai pegar os substantivos, tá bom? Na questão anterior, e vamos substituí-los por pronomes pessoais. Beleza? Eu vou pegar todas as frases aqui, vou colocar no nosso cabeçalho. Vocês devem procurar todos os substantivos e vocês devem substituí-los por pronomes. Pronto. Essa atividade eu vou dar 1 minuto, tá bom? Vocês vão procurar todos os sujeitos aqui, todos os substantivos que estão exercendo a função de sujeito, e vocês vão substituí-los por pronomes pessoais. Eu, ele, ela, nós, vocês, vós, etc. Tá bom? Vocês têm 1 minuto, podem começar. Pronto, pessoal? Não? Tempo suficiente para vocês terminarem ou não? Vamos lá. Letra A, primeiro. Maria e Célia são muito bonitas. Quem é o sujeito aqui? Temos 2 sujeitos, sujeito composto, né? A gente tem aqui Maria e Célia. Então, a gente pode pegar Maria e Célia, podemos remover e podemos substituí-las por elas, tá? E é o pronome da terceira pessoa do plural, que faz referência a 2 mulheres ou mais. Júlia e seus irmãos estão felizes. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Aqui nós temos um sujeito composto. Por quê? Temos 2 sujeitos, ó. Júlia e temos seus irmãos. Ah, o que é que vai acontecer aqui? A gente pode pegar aqui, ó, tirar aqui, né? Tirar esse Júlia e seus irmãos. A gente pode também substituir por eles. Lembrando que, quando houver, por exemplo, masculino e feminino, o masculino sempre vai prevalecer, mesmo que seja 5 mulheres e 1 homem. Mas se tiver apenas um homem, do sexo masculino, o pronome masculino ele prevalece, tá bom? Então, se for, por exemplo, Maria, Antônia, Júlia, Camila e Jorge estão felizes. Nesse caso, ainda vai ser eles. Beleza? Eles estão felizes. João sentiu um calafrio. A gente pode trocar aqui João, que é o sujeito, e podemos colocar ele. Ele sentiu um calafrio. Próximo. Nosso segredo continua enterrado. Nosso segredo a gente pode substituir por um pronome masculino, né? Porque segredo é um substantivo masculino, tá? Então, segredo poderia ser substituído por ele. Aí, consequentemente, a gente vai substituir também esse possessivo aqui nosso. Vai ficar, ele continua enterrado. Marcela fez uma cirurgia ontem. Nesse caso, Marcela é o nome feminino. Então, nós poderíamos substituí-lo por ela. Ela fez uma cirurgia ontem. Ok, gente? Muito bem. Aí temos aqui uma outra atividade agora no nosso livro. Voltando aqui para a página 102. Página 102. Então, página 102, ele pede para a gente identificar o verbo nos períodos e, em seguida, complete o quadro indicando o sujeito e o predicado. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Vou cobrir aqui para vocês poderem fazer essa atividade, tá?
Pronto. Vocês vão ler essas frases aqui que estão nos blocos à esquerda e vão localizar o sujeito e o predicado desses blocos. Para essa atividade eu vou dar 2 minutos, tá bom? Assim que vocês terminarem, passar 2 minutos, eu volto aqui para corrigir com vocês. Então, pessoal, vamos lá então responder. Aí temos aqui. Letra A, no início da tarde, o sol estava coberto de nuvens. O sol estava coberto de nuvens. Aí, nesse caso aqui, a gente tem o sujeito, que é o sol. E o predicado estava coberto de nuvens. Tá bom? Segundo, foi identificada uma espécie de aranha na floresta amazônica. Uma espécie de aranha é o sujeito. E foi identificada na floresta amazônica é o predicado. Para C. Caiu uma telha do alto daquele prédio. Sujeito, uma telha, e o predicado caiu do alto daquele prédio. Letra D. 5 espécies de plantas estão sendo catalogadas. Sujeito, 5 espécies de planta e predicado estão sendo catalogadas. Letra E. Estava seco demais aquele terreno. Sujeito, aquele terreno, e o predicado estava seco demais. Ok? Vamos agora para as próximas. Pronto, vou dar mais 1 minuto para vocês identificarem esse daqui. E em seguida eu volto aqui para ajudar vocês. Pronto. Vamos lá, pessoal. Na letra F aqui, o sujeito é os grupos de estudo começaram todas as quintas. O sujeito é os grupos de estudo e o predicado é começaram todas as quintas à tarde. Letra G. Não identifiquei as diferenças entre essas plantas. Sujeito é eu, né? É um sujeito que não está aqui, não está presente, é um sujeito desinencial, tá? É eu, não identifiquei, e o predicado é identifiquei as diferenças entre essas plantas. Não identifiquei essas diferenças entre essas plantas, tá bom? E o sujeito é eu, só que ele está aqui meio que oculto, tá bom? Letra H, chamaram um botânico no laboratório da universidade. O sujeito aqui também, pessoal, é um sujeito indeterminado, beleza? Porque ele está, não existe um sujeito aqui que esteja conjugando esse verbo. Então, mas o predicado é chamaram um botânico no laboratório da universidade. Na letra I, na floresta amazônica, há ainda muitas espécies não catalogadas. O sujeito aqui é muitas espécies, tá bom? E o predicado é na floresta amazônica, há não catalogadas.
Beleza? Bom, terminamos aqui então essa parte. E agora vamos para a outra página para a gente poder finalizar, tá bom? E aqui. Pronto. Sexto quesito. Complete as lacunas com o sujeito mais adequado. Se for necessário, faça uma pesquisa. São responsáveis pela segurança do país. Quem é responsável pela segurança do país, pessoal? Se necessário, faça uma pesquisa. Caso, as Forças Armadas. Letra B. Criou o sistema de classificação dos seres vivos que utilizamos hoje. Quem foi? Linné. Letra C. Foi o criador da teoria evolucionista Darwin, Charles Darwin. Letra D. É o ramo da biologia que estuda a nomenclatura e a classificação dos seres vivos, taxonomia. Estou respondendo para vocês, pessoal, porque a atividade aqui realmente ela requer uma pesquisa, tá? Por fora. Então, para vocês não precisarem pesquisar e tá passando o processo, já estou dando a resposta para vocês. Letra E. São os seres vivos que possuem mamas, são os mamíferos. Letra F. É considerado o rio mais volumoso do mundo, é o rio Amazonas. Letra G. Banha a costa brasileira e a africana, que é o Oceano Atlântico. Letra H. Foi o maior produto de exportação da República Velha, que era o café. Ok? Então, muito bem. A gente termina aqui. Beleza? Então, temos aqui na página 104. A gente vai deixar para responder o resto na página, na próxima aula. Vou passar essa atividade para casa para vocês, tá bom? Vou passar a atividade da página 105 e da página 106 para casa, beleza, gente? Na próxima aula a gente já inicia o próximo capítulo. Atividade de casa, responder a página 105 e 106. Página 105 e página 106, beleza? Próxima aula. Vou colocar aqui no WhatsApp, tá bom? Para vocês lembrarem também. Tá certo, gente? Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp. Lembrem-se que essa semana nós já iniciamos nossos jogos internos, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês, bons estudos, e nós nos veremos na nossa próxima aula de gramática, que será semana que vem. Mas essa semana ainda temos aula, tá? De português, de produção e de gêneros. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar aqui para vocês copiarem essa atividade e em seguida eu vou finalizar a nossa aula. Muito obrigado pela participação. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom descanso para vocês, bons estudos. Tchau.